E esse processo todo, até hoje, existem aquilo que eu chamo de adaptação, ok? De adaptação na ausência do original, porque eles lá estavam num processo de extrema guerra, né? E houve a necessidade de criarem certos mecanismos para o colonizador não perceber que eles estão a adorar, em vez de adorarem o São João ou São Antônio, não é? Criar um mecanismo de falsificar nos olhos do colonizador, quando na verdade estavam a venerar os seus antepassados, os seus ancestrais e as suas divindades. Então, a religião, o candomblé no Brasil como tal, há uma pequena diferença, mas ela é sim de matriz africana, porque foram nossos antepassados que levaram lá. E na questão do como nós vimos Umbanda e Quimbanda, a primeira questão aqui é, quando nós falamos de Umbanda ou Quimbanda, nós não falávamos isso como um conceito religioso construído sistematicamente no sentido que nós temos agora, porque era como uma parte cultural. Por exemplo, quem era o Quimbanda? Quimbanda, essa palavra Quimbanda que você encontra no Quimbundo, e você também encontra na língua, no Lingala, você tem a palavra Kim. A palavra Kim está ligado a técnicas ou mestre de tratamento, ok? Mestre de tratamento, então tem um Kim. Depois você tem um Banda. Banda significa uma localidade, um espaço, um lugar. Então significa dizer que é um doutor, médico ou mestre profissional ou espiritual, um doutor ou um médico, que nós poderíamos chamar hoje como, por exemplo, que é chamado hoje pela via da antropologia de médico tradicional, certo? Sim. Isso, então você tem o Quimbanda, que é o doutor, o médico aqui para nós, o mestre espiritual. E esse Quimbanda, ele teve uma posição elevada na realeza, porque tinha o rei, tinha a monarquia, né, do rei, né, da elite dos reis, e tinha o Quimbanda. Quimbanda fazia parte dessa